dos temas que mais tem se falado hoje no mundo empresarial e no mundo de maneira geral é a diversidade. Mas será que as pessoas estão falando por convicção, porque acreditam nisso, ou é uma modinha, principalmente nas empresas? É tão legal a gente falar coisas que as pessoas falam. Será então que nas empresas a diversidade chegou de verdade, ou é só uma tendência de um assunto que as pessoas falam porque parece descolado, cool ou bonito falar sobre isso? Alexandre, qual que é a sua opinião aqui no nosso Café no Teatro? O que acontece? Diversidade é um assunto que veio para ficar? Eu acho que sim. Na realidade é até uma moda sim, mas não é um modismo. Acho que ela é temporariamente uma moda, mas é que ela veio para ficar, né? Eu acho que existe um termo em alemão que chama Zeitgeist, que é o espírito da sua época, né? E o espírito da época é esse, é de inclusão, é de mais diversidade. E uma coisa que eu acredito é que já se fala nisso há algum tempo, né? Mas o mercado às vezes ele demora para reagir, e hoje eu acho que esse é um movimento profundo, né? Então, e eu acho também que ele tem um componente de pragmatismo, né? Se a diversidade ela tem um componente de justiça social, né? A vida do trabalho já tem seus desafios, mesmo que você seja uma pessoa privilegiada. Não tem por que torná-la mais difícil de acordo com a pele da pessoa, com a opção sexual dela, ou com outras variáveis. Não tem porquê. Então, por justiça social. Mas existe também, Marcelo, um componente assim, pragmático, né? O primeiro deles é, para atender, você precisa entender, né? Para a empresa conseguir atender um mercado que é plural, diverso, né? Ela precisa ter esses componentes dentro dela, senão ela não vai conseguir entender, né? Ela só vai conseguir atender aquele mercado se ela souber como funciona, se dentro dela mesmo houver esse tipo de célula, né, social. E a outra coisa também é que a diversidade, já está provado, gera mais criatividade e inovação. Porque a criatividade e a inovação, quase sempre, eles vêm dessa mistura, né? Dessa mistura de universos, dessa fusão de realidades distintas, diferentes modos de pensar. É por isso que a diversidade ela tem que ser total, etária, de mentalidades de mundo, de gênero, ou seja, é esse caldo cultural, essa miscelânea que faz surgir essa ignição, essa essência do processo de criatividade e inovação. E é esse ponto que eu queria me ater, Alexandre, a questão da inovação como uma vantagem competitiva para os negócios. Por isso que eu não acredito que seja realmente um modismo. Sim, está na moda, como você bem disse, muita gente está falando disso. Mas é porque as empresas perceberam que isso se transforma numa vantagem competitiva quando efetivamente você coloca pessoas diferentes para pensarem em torno de problemas comuns no negócio. A gente chama isso de diversidade cognitiva, quando você tem pensamentos diferentes em torno de um único problema, e isso é muito bem-vindo. Quando a gente fala de inovação efetiva, a gente está falando também de sinergia, ou seja, pontos de vistas diferentes que constroem soluções. E essa solução será muito melhor quando elas partirem de visões tridimensionais. É claro que é muito mais fácil você chegar num acordo com alguém que pensa exatamente igual a você. Mas quando você tem pessoas que têm experiências diferentes, formações diferentes, faixas etárias diferentes, enfim, uma diversidade de origens, de pensamentos, de construção, de valores até, você consegue perceber que as soluções geradas, os pensamentos oriundos desse grupo, certamente trará efetivamente resultados melhores, trará produções melhores. Mas para isso a diversidade tem que ser incentivada e valorizada. Ou seja, muitas empresas fazem o caminho de entrada olhando para a diversidade, recrutando, selecionando pessoas diversas, e isso é muito bem-vindo. Só que o segundo estágio, que é a questão do colocar as pessoas juntas para trabalharem, considerando esses pontos de vistas diversos, de faixa etária, em qualquer outra coisa. Enfim, quando você constrói com esse olhar da dissonância cognitiva que na verdade gera a tal da inovação, a produção será muito melhor. Mas também vale a pena dizer que no mundo onde novas gerações, como a geração Z, hoje também está presente como compradores de produtos, quando você fala de uma empresa que respeita a diversidade, ela será naturalmente mais querida pelos potenciais clientes. E isso também é muito bem-vindo no mundo dos negócios. Sem dúvida alguma. E você tocou num aspecto, que é esse aspecto etário, e ele é fundamental pelas duas pontas. Eu acho que as novas gerações, elas não se enxergam trabalhando numa empresa que não tenha diversidade, porque o mundo deles é composto de diversidade,
Então, se não for uma empresa diversa, elas não conseguirão atrair e reter esses melhores talentos. Ela pode sofrer até um problema de relações públicas, de imagem. E, por outro lado também, a gente vê muito falar em políticas de inclusão, de diversidade, e com muita frequência se esquece a idade, né? Eu que sou um estudioso da longevidade, a gente vê uma sopa de letrinhas da diversidade e esquece o componente etário, né? O que também não se justifica, não é? Então, assim, eu acho que é importante a diversidade para a inclusão desses novos talentos que enxergam que é assim que a sociedade vai funcionar e que só querem trabalhar numa empresa que compartilhe dos mesmos valores, mas é importante também não esquecer que dentro desse componente da diversidade existe a diversidade etária. Porque ser vítima de preconceito é ruim em qualquer situação. Mas quem sofre de preconceito etário, esses grupos que são incluídos nas políticas de diversidade, eles podem ser duplamente punidos por uma opção de outra categoria e também por ser idade, porque cedo ou tarde todos nós envelheceremos.